Meninas, mais uma vez, boa tarde. Eu ia colocar lá no grupo o nome e parece que a Alessandra leu algumas anotações que eu fiz. Na oração ela falou: às vezes você tá um tempo e você não vê acontecer. E eu falei: opa, ela leu alguma coisa aqui? O Espírito Santo contou para ela aqui, Espírito Santo. Eu fiz algumas anotações porque desde a quinta-feira passada, o Senhor falou comigo passos para o milagre. E aí eu anotei, ele só falou isso, passos para o milagre. Eu anotei lá no meu celular. E, e aí hoje de manhã, o Espírito Santo foi falando comigo que passos são esses, né, para o milagre. E eu queria, essa é a palavra, né, de hoje. A gente está perto do milagre. E o que que acontece perto do milagre? É, e eu queria te perguntar, não precisa, se você não quiser, você não precisa responder aqui no chat ou não precisa responder aqui no áudio, mas só para você pensar aí. Você tem milagre? Você precisa de milagre? Tem coisas na sua vida que você está precisando que saiam alguns milagres, assim, que aconteçam alguns milagres? Se sim, estamos juntas. Todas nós, eu acho que nós estamos precisando de milagres, né? Em alguma área da nossa vida, pelo menos, a gente precisa de milagre. E essa palavra é sobre estar perto do milagre. E o que que acontece? O que que a gente pode fazer para cooperar com o milagre? Qual é a nossa atitude, né, próximo do milagre? E o Espírito Santo ele ministrou três coisas específicas assim no meu coração sobre estar perto do milagre. Eu ia chamar assim como passos que antecedem o milagre, mas não necessariamente são passos que antecedem o milagre. Esses passos são para toda a nossa vida. Então eu resolvi colocar perto do milagre, né? Perto do milagre. E já de antemão, eu quero dizer que existem outras coisas, mas três principais aqui eu destaquei, que é gratidão, fé e obediência. Gratidão, fé e obediência. E eu quero ler com você em Lucas 9, 16 e 17. Lucas 9, 16 e 17, que diz assim: Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes e, olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida, entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Aqui é o milagre, é a primeira multiplicação de pães, né? Jesus estava falando, ministrando uma multidão que tinha muita gente, né? Aqui a contagem não é a contagem exata, porque eles naquela época contavam os homens, né? Então tinha homens, mulheres, crianças, mas era uma multidão que eles contavam pelo menos 5.000 homens. 5.000 homens e 5 pães. 5 pães e 2 peixes era o que eles tinham para alimentar aquela multidão de pelo menos 5.000 homens, né? Era muito mais do que isso. E ainda sobrou uma quantidade considerável de pães. E aí eu queria te perguntar, às vezes o milagre que a gente precisa, é, eu acho difícil, né? Acho que a gente sempre precisa de um milagre financeiro, né, gente? Sempre precisamos de um milagre financeiro. A não ser que eu conheça aqui alguma bilionária que eu não sei, né? Mas a gente sempre tem uma necessidade financeira próximo de nós, assim, ou na nossa vida, ou na nossa família, né? A gente pede a Deus um milagre. Milagre para as nossas finanças, emergenciais, tipo, se eu não conseguir esse dinheiro hoje, já era. E existem aqueles milagres assim, eu precisava disso aqui para eu ficar um pouco mais confortável nas minhas finanças, né? Mas existem aqueles milagres assim, emergenciais. Porque se isso não acontecer hoje, meu Deus. E aí pensa, aquele esse milagre
que esse milagre da multiplicação dos pães era um milagre emergencial. A multidão estava com fome, né, gente? Estava ouvindo ali Jesus e eles estavam com fome. É um milagre emergencial. E qual foi a atitude antes do milagre? Render graças a Deus. Render graças por aquilo que nós temos na nossa mão. Eu tenho R$ 10 aqui na minha conta, Deus. Eu te rendo graças por esses R$ 10. Deus, minha conta tem 4 centavos. Agora não é um exemplo. Eu tenho uma conta minha realmente que tem 4 centavos. Deus, eu rendo graças por esses 4 centavos que tem na minha conta. E eu te peço por um milagre daqueles assim que é de parar o trânsito. Meu Deus, o que que aconteceu na sua vida? Como que surgiu esse dinheiro na tua conta? Sabe, esses milagres, esse tipo de milagre? Pai, eu rendo graças por isso que eu tenho. Por isso que eu sei que nem é meu. Eu sei que você me deu. E que ainda que pareça pouco para mim hoje, para tudo aquilo que eu preciso pagar, para tudo aquilo que eu preciso fazer, eu te rendo graças. Eu agradeço, Deus, porque eu tenho isso. Eu te agradeço pela casa que eu tenho, eu te agradeço pelo colchão que eu tenho, que eu posso dormir. Eu te agradeço pela cobertinha que eu tenho, para não dormir com frio. Te agradeço pelo ventilador, pelo ar-condicionado. Eu te agradeço pelo que eu tenho. Eu te agradeço pela casinha pequena que eu tenho, pela casinha, pela casa grande, enfim. Eu te agradeço pelo que eu tenho. E a gratidão, ela abre portas para o milagre. Porque a gratidão, eu estou dizendo para Deus, eu sei que aquilo que eu tenho foi você que me deu, então eu estou rendendo graças a ti por aquilo que você me deu, Jesus. Esse é um ponto importante que antecede o milagre, um ponto importante que eu preciso praticar, viver no natural, a gratidão. E aí eu queria propor algo. O que que você pensa aí quando você pensa o contrário da gratidão? Murmuração, reclamação. Então eu queria te propor, troque a reclamação, a murmuração pela gratidão. Reclamação é adoração ao diabo. Você sabia disso? Reclamação é adoração ao diabo. Porque a reclamação não adora a Deus. Então, se eu não adoro a Deus, eu estou adorando o quê? Eu estou adorando o diabo. Então, a reclamação é um altar que eu levanto para o diabo. Você entende a gravidade disso? Que é reclamar. E o oposto disso, que é a gratidão, faz o contrário. Ela abre portas do céu na minha casa, na minha vida, na minha família. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria, né, trazer aqui, gratidão. O segundo é a fé, num contexto da morte de Lázaro. E eu vou ler João 11:40. Eu não vou ler todo esse texto, eu vou ler só o versículo 40 de João, mas aqui o contexto é sobre a morte de Lázaro. Eu vou só trazer aqui os que estão bem próximos aqui, os versículos bem próximos. Na hora que Jesus ia ressuscitar Lázaro, a Marta já fala: Senhor, ele já está cheirando mal, ele já está ali 4 dias. Aí Jesus diz para ela: esse é o versículo que eu quero ler com você. Não lhe falei que se você crer, você vai ver a glória de Deus? É a fé, o nosso segundo ponto aqui. Eu não te falei que se você crer, você vai ver acontecer? Eu não te falei, se você crê, você vai ver o milagre chegar? Eu não estou te falando que se você crê, você vai ver a conversão do seu marido? Eu não te falei que se você crê, você vai ver o seu marido de volta para casa, retornando para casa? Eu não te falei que se você vê, você vai ver o seu filho, se você crê, você vai ver o seu filho servindo a Jesus? Eu não te falei, se você crê, você vai ver essa porta de emprego se abrindo? Qual é o eu não te falei aí que Jesus já te falou? Eu
não te falei, minha filha, que se você crer, você vai romper na sua vida financeira, você vai romper na sua saúde, você vai romper, na sua vida espiritual, ministerial. Eu não falei, se você crê, você vai ver a glória de Deus? Que é que você precisa ver a glória de Deus? Qual a área da sua vida que você precisa ver a glória de Deus? Creia. Esse é um chamado para você crer. Crer que você vai ver a glória de Deus. Crer que você vai ver. Gente, é Jesus. Essa é uma fala de Jesus. Jesus está dizendo: Eu não te falei que se você crer, você vai ver a glória de Deus? E, e sabe, eu vou ler aqui um versículo que eu separei para ler no finalzinho, e no finalzinho eu repito ele. Mas olha, João 20:30. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão escritos neste livro. Preste atenção. Estes, porém, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo também tenham vida em seu nome. Então, sabe por que a gente está lendo esses milagres na Bíblia? Para que a gente creia e que a gente tenha vida no nome dele. Entende? Tudo, a Bíblia, ela não é um acaso. Os versículos que estão na Bíblia, eles não estão lá por acaso. Eles estão na Bíblia narrando, contando o que aconteceu e chegou até nós, não foi por acaso. Deus queria que eu e você tivéssemos acesso a essa verdade com V maiúsculo, que é Jesus, e a essas palavras que trazem vida, geram vida em nós, que geram fé em nós. Então, quando aqui Jesus diz para Marta, eu não te falei que você vai ver a glória de Deus se você crer? Pensa, isso não era só para Marta. Isso não era só nessas circunstâncias de Marta. A gente não pode ler a Bíblia olhando por essa ótica. Tá contando a história de que aconteceu com alguém. Essa é uma história que aconteceu e está lá com um objetivo claro, para que eu e você possamos crer e viver coisas iguais ou maiores que essas. Jesus disse que nós faríamos coisas como ele fez ou coisas ainda maiores que ele fez. Então, o sobrenatural que a gente vê na Bíblia é um gostinho. Opa, eu quero viver isso aqui. Eu quero crer que isso aqui também vai acontecer comigo. E o terceiro ponto é a obediência. E eu vou ler aqui João 21, que é a pesca milagrosa. João 21, do 1 ao 11. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. Nós também vamos com você, disseram. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava. Eu vou só voltar aqui no 3 de novo. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Grava essa frase. Passaram a noite tentando pescar e não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: Filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam. Ele disse: Lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Assim fizeram, mas não conseguiram recolher a rede por causa da quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor! Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa pois a havia tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes.
pois estavam apenas a cerca de 200 côvados da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Jesus lhes disse: Tragam alguns peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. E aí, eu li aqui e destaquei, principalmente aqui no versículo 3 que diz. Entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. E sabe, quantas vezes a gente tá jogando a rede a noite toda? Eu não sei qual é a rede que você joga aí, de dia, um dia, 2 dias, mas jogando a rede a noite toda. E aí a gente não pega nada. E aí Jesus fala: Minha filha, faz assim. E a gente, Jesus, eu já tentei de tudo. A gente não obedece essa voz que fala: Filha, não importa se você está a noite toda tentando. Não importa se você tentou várias vezes nisso aqui. Eu tô te falando agora para jogar desse outro lado. Joga a rede aí. Joga a rede agora. Joga a rede nesse lado que eu tô te falando. Você já tentou trabalhar com. Gente, não é palavra profética, tá bom? É só um exemplo. Mas se for, vai que é, né, também. Vai que é. Você já tentou Mary Kay a vida toda. Vender Mary Kay a vida toda. Não tô conseguindo cliente, não tô conseguindo cliente. Aí Jesus vai falar para você: tenta mais uma vez aqui, ó. Agora você vai lançar aqui, ó. Lança a tua rede aqui, ó. Envia para essas pessoas aqui, ó. Você já gravou 1 milhão de vídeos e você acha que não tá dando resultado. E aí Jesus fala: grava de novo. Você já tentou vender para aquela pessoa várias vezes e não, a pessoa não responde. Aí Jesus fala: envia mensagem de novo para ela. Sabe essas coisas que acontecem na nossa vida? Que a gente já tentou várias vezes. E Jesus está falando: tenta aqui, ó, desse jeito aqui que eu tô te falando. Vai por esse caminho aqui. Eu posso ser amadora, ou seja, alguém que não é profissional. Você pode ser amadora, alguém que não é profissional naquilo que você faz. A gente pode até não ter muita experiência, mas eu quero te dizer que Pedro, aqueles homens, não eram amadores, eles eram profissionais. Eles pescavam, eles sabiam o que eles estavam fazendo. E como profissionais, eles já tinham tentado muito, muito tempo. Mas ainda assim, o mestre falou para eles fazerem. Eles foram lá e lançaram a rede. Só que às vezes a gente, no alto da nossa arrogância, não somos profissionais naquilo ali que a gente está tentando. Mas ainda assim, a gente muitas vezes simplesmente vai. Eu não vou tentar de novo. Eu não vou tentar de novo, eu já tentei. Sabe? É tão sutil a desobediência. Desobediência muitas vezes é tão sutil a gente ficar ali tentando, tentando e tentando do nosso jeito. E Jesus falando, desse jeito, é desse lado. Não fala assim, não envia para essa pessoa, não sai de casa hoje. E aí a gente simplesmente não obedece, porque a gente se acha profissional, especialista na nossa vida. Eu não sou especialista na minha vida. Eu sou amadora. É a minha vida, mas eu não sou especialista na minha vida. O especialista na minha vida é Jesus. Ele sabe de qual é salteado quem eu sou. Ele sabe de qual é salteado o que dá certo e o que não dá certo na minha vida. Não eu.
não eu. Não com o meu pensamento, que muitas vezes está influenciado pelo desejo do meu coração, pelos ruídos externos. Uma amiga falando: ai, vai, tenta de novo nisso aí. Não, não vai dar certo. Não faz assim. Faz assim. A Bíblia fala que na multidão de conselhos há sabedoria. Só que a gente precisa ter discernimento. Onde a gente vai buscar esse conselho? E às vezes Deus está falando: vem a mim. Eu tenho a resposta. Eu tenho a palavra. Eu sou a fonte. E a gente está buscando conselho de um montão de gente. E a gente não foi na fonte principal, né? E assim como eu fiz ali com a gratidão, né? Faltou eu falar aqui da fé. O que que a gente não é exatamente o contrário da fé, mas na hora que eu fiz aqui algumas anotações, na hora que eu estava aqui escrevendo, Jesus falou comigo: troque uma coisa pela outra. E aí eu troquei todos esses que eu falei, né? Gratidão, fé e obediência. Sabe o que que ele falou para trocar a fé? O que que é para trocar pela fé? O vitimismo. Eita, Jesus. Não reclama comigo, porque foi Jesus que falou para falar. Então eu vou falar. Sabe assim, não adianta eu entrar na presença do Pai. A gente não entra na presença do Pai, a gente, sabe essa coisa assim, vou entrar agora na presença do Pai. Não, a gente vive na presença dele. E não adianta eu estar assim, como, oh, pobre de mim, eu não tenho nada, eu não sou nada. Sim, gente, nós não somos nada sem Jesus. Mas não adianta eu ficar assim para Deus. Ai, poxa, eu não consigo isso, eu não sei, eu tô precisando tanto disso. Deus não responde vitimismo. Deus responde fé. Não adianta a gente ficar, ai, pobre de mim, sou uma órfã, eu não tive pai e mãe. Ou quando eu tive pai e mãe, meu pai e mãe era assim, 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 não me davam as coisas, eu passei fome. Com Deus não funciona o vitimismo. O que funciona no reino é a fé, não o vitimismo. Eu sei que isso não é fácil da gente engolir e muitas vezes a gente não quer nem reconhecer que a gente pratica o vitimismo, que a gente se faz de vítima. E eu não estou falando nem fazer de vítima para outras pessoas. Agora eu estou falando se fazer de vítima para Deus. Oh, pobre menina que sou. Eu não tenho R$ 10 aqui, Deus, para comprar um pão. Não adianta esse tipo de oração para Deus. Oh, Deus, eu não tenho dinheiro para comprar um pão. Deus não fica com pena da gente. Que isso, Ana? Deus não fica com pena da gente. Deus responde à fé. Deus responde à fé. Deus quer ver fé em nós. Fé. E não, oh, eu não tenho, eu não posso, eu não sei, eu não consigo. Tudo vem dele. Então, sim, a gente tem que ter essa atitude de, pai, obrigada, porque ainda que eu não tenha isso, ainda que eu não consiga isso, você me fez merecedora em Cristo. Então eu estou aqui, pai, como filha, te pedindo, crendo que eu posso, porque eu tenho um bom pai. Não porque eu tenho essa possibilidade, mas porque o Senhor pode me dar. Não porque eu mereço, mas porque o Senhor me fez merecedora. Então, trocamos hoje a reclamação pela gratidão. Trocamos hoje o vitimismo pela fé. E agora, essa última troca é em relação à obediência, trocamos hoje a força do nosso braço, o nosso entendimento pela obediência. Eu não vou fazer mais do meu jeito. Eu vou obedecer o que Deus está falando.
Eu não vou ficar tentando do que tá na minha cabeça. Ah, Ana, tudo bem, mas eu sou formada em marketing. Ana, eu sou formada em marketing. Eu sei que se eu fizer esses vídeos e eu postar aqui, eu só tenho 20 seguidores. Não vai dar em nada. Você é especialista em marketing. E Deus é o quê? Especialista, ele é o especialista Master, Blaster, Ultra, Power, Plus, de tudo que a gente possa imaginar. Com ele não tem difícil. Ele tá falando para você fazer vídeo? Ele tá falando para você vender Mary Kay de novo? Ele tá falando para você. Eu não tô falando com ninguém porque não sei. Agora eu não tô nem pensando na atuação de cada uma, tá, gente? Eu tô só chutando aqui exemplos. Deus está falando para você, pede perdão de novo, fala de novo isso, faz esse curso, não faz esse curso, vai nessa rua, vai nessa loja. Tem uma palavra em Isaías que agora eu não vou lembrar, vocês vão achar. é, Talvez você já tenha lido, mas talvez tenha passado assim. Sabe assim, quando passa uma palavra e que você às vezes escuta de novo e você, nossa, tem isso na Bíblia, né? Tem uma palavra em Isaías que fala: compre sem dinheiro. Você já leu isso na Bíblia? Compre sem dinheiro. É Isaías. Daqui a pouco eu procuro aqui. Quando alguma de vocês estiver falando, eu procuro. Às vezes, Deus nos manda comprar sem dinheiro. Tá doida, Ana? Como assim? Sim, compre com a fé. Às vezes, ele te manda comprar o ingresso de um evento que você nem tem como ir. Às vezes, ele te manda. Eu não tô falando ser irresponsável, eu tô falando obediência. Fé e obediência. Às vezes ele te manda ir numa loja. Deus, mas eu não tenho um centavo na minha conta. Deus, eu não tenho limite no cartão de crédito. Às vezes ele te manda ir numa loja. Isaías 55:1, isso aí. Obrigada, Bianca. Às vezes ele manda a gente fazer coisas que não tem lógica. Não tem recurso para fazer isso, Deus. E às vezes ele fala: compre sem dinheiro. Compre com a fé. Use a moeda da fé para comprar. É sobrenatural. É, é, é louco. Muitas de vocês já ouviram contando testemunhos aqui, tipo assim, eu não tinha um centavo, e Deus falou que eu ia nesse lugar, e eu fui enfim, aconteceu várias vezes. E vocês já ouviram com certeza vários testemunhos, às vezes você tem testemunhos assim, né? E eu já tô encaminhando já para o final, já, dessa palavra, dessa ministração. E eu quero te dizer que você, exatamente o que a Lê leu, leu não, ela estava orando, ela falou essa frase. Não se prenda porque ainda não aconteceu. E a gente fica se questionando, por que que ainda não aconteceu? Por que que ainda não aconteceu? Às vezes, a gente está utilizando, no lugar da gratidão, a reclamação. No lugar da fé, o vitimismo. Por que que não aconteceu? Porque a gente está usando a palavra errada. A gente está usando o sentimento errado. A gente está usando a moeda errada. E sabe, os milagres, Deus usa os milagres para se revelar. Primeiro, como um bom pai que cuida dos detalhes. Mas eu quero dizer que, principalmente, os milagres, ele tem o propósito de resgatar os filhos para crerem nele. Os milagres têm propósito de salvação. Salvação. E aí, aquele versículo que eu li, né, em João 20, 30 e 31. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Então, os milagres, eles geram fé. O propósito do milagre é gerar fé em nós. Crer no Filho de Deus e que isso gere vida em nós. Esse é o propósito do milagre. E também porque ele é um bom pai.
porque ele olha qual é o propósito dele para nossa vida. E aí ele fala assim: sim, isso aqui faz parte do propósito. Eu vou mudar, eu vou colocar ela numa casa um pouco melhor, porque eu quero que ela receba uma célula na casa dela. Eu vou dar um carro para ela, porque eu quero que ela se locomova mais rápido. E que ela dê carona para filhos que ficam pegando chuva também lá na, no ponto de ônibus, sabe? Ele tem propósito. Os milagres têm propósitos. E os nossos milagres, eu queria te convidar a pensar nos milagres que você tem pedido a Deus, ou que você nem tem pedido, que você está precisando. Pense se o seu milagre, ele beneficia mais alguém. Esses são os milagres que Deus ama responder, os milagres que Deus ama fazer. E uma segunda coisa, que é muito importante, e que às vezes, assim, às vezes tem gente que se incomoda. Hoje eu digo, não me incomodo mais com o incômodo das pessoas, nesse sentido. Porque antes eu ficava assim, ai, se eu ficar contando os meus testemunhos, as pessoas vão ficar pensando assim, né? Ah lá, tá querendo aparecer. Ah lá, tá querendo. Hoje eu não me incomodo mais. Hoje eu só estou revelando o Deus de milagres que fez na minha vida. Porque milagre quer revelar o Pai para filhos. Então, quando eu compartilho o meu milagre, quando eu compartilho algo que aconteceu na minha vida, eu estou falando para outras pessoas que estão me ouvindo e que às vezes aquela palavra, você está falando com alguém. Às vezes para você agora não vai fazer tanto sentido se eu te contar um testemunho, um milagre. Mas aí você ouviu aquilo ali. Aí você está conversando com uma irmã tua, com uma prima tua, com alguém que não conhece Jesus. E aí a pessoa está contando exatamente sobre aquilo que eu contei de um testemunho. Aí você fala: olha, eu ouvi um testemunho de alguém contando isso, isso. Olha o que Jesus fez na vida dessa pessoa. Entende? Que às vezes o testemunho que você ouve não é nem só para sua vida. Às vezes é para você edificar a vida de outra pessoa até. Então, quando eu recebo um milagre, eu não posso, eu não posso esconder esse milagre. A não ser que eu precise esconder. Exemplo. Deus está falando que não é para eu falar para ninguém. Isso aqui. Isso aqui é para eu guardar. Isso aqui é só para mim. Acontece. Mas, fora isso, eu preciso revelar Jesus através desse milagre. Eu preciso compartilhar esse milagre. Para que as pessoas também vejam Jesus através dessa ação. Como eu li aqui em João 11:40. Não lhe falei, se você crer, vai ver a glória de Deus? Verá a glória de Deus? As pessoas veem a glória de Deus quando elas creem. E o que que é a glória de Deus? É o milagre. Também através de coisas que acontecem, né? Milagre, testemunhos. Então as pessoas veem Jesus através dos testemunhos que nós contamos. Eu queria te convidar a pensar mais sobre isso, sabe? Qual é o milagre que você está vivendo, que você está pedindo, que você viveu e que você precisa compartilhar? Compartilhe mais dos seus milagres. Compartilhe mais das coisas que Deus ele está fazendo na sua vida. E para finalizar, eu queria ler com você Jeremias 32:27. Jeremias 32:27 diz assim: Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Ana, você não tá entendendo. Esse milagre aqui, Ana, tipo, é nível 5 do milagre. Tipo assim, é o nível máximo do milagre que eu preciso. É, é difícil para mim. É difícil para você. É impossível para mim e é impossível para você. Mas para o nosso Deus, o Deus de toda a humanidade, há alguma coisa difícil demais para ele? O milagre que você precisa, o milagre que eu preciso, não é difícil demais para Deus. Não é difícil demais para Deus.
Esses dias eu estou falando numa posição, numa condição de alguém também que precisa de milagres, de alguém também que pede por milagres, de alguém também que sonha viver milagres. E tudo isso, como eu sempre falo, não há nada que eu possa falar que Deus não vá falar antes comigo, assim. Ah, eu vou falar aqui algo que. Não, Deus sempre tem que cortar aqui primeiro, falar comigo, ministrar o meu coração sobre isso. E Ele tem ministrado o meu coração sobre a gratidão, sobre a fé e sobre a obediência. E é por isso que eu trouxe esses três pontos aqui, que provavelmente existem outros, tá? Se a gente se aprofundar um pouquinho nos milagres da Bíblia, existem outros, mas eu trouxe três principais aqui. A gente precisa andar em gratidão, a gente precisa andar em fé e a gente precisa andar em obediência para ver milagres acontecendo. E não existe nada, nada muito difícil para Deus. Ana, eu tenho prazo de hoje. Hoje, pagar uma conta impossível. Ana, minha conta já está assim, já virou uma bola de neve e eu tô muito enrolada, eu não sei como fazer. Ótimo que você não sabe como fazer, porque existe alguém que sabe. Porque quando a gente sabe, ontem eu até, ontem eu até postei uma frase que é do Bill Johnson, que eu vou ler porque eu vou esquecer com certeza. Eu postei ontem, mas eu vou esquecer exatamente como ela fala. Olha o que ele diz. O que você sabe pode afastar você do que você precisa saber. Ou seja, se eu sei, eu não vou procurar a resposta com Deus. Eu acho que eu já sei. Então, se você não sabe o que fazer, ótimo que você não sabe o que fazer. Entre agora na dependência. Dependa. Entre agora naquela dependência. Deus, aqui, ó, eu sou só uma menininha. A frase é: o que você sabe pode afastar você do que você precisa saber. Porque quando a gente está no na nossa arrogância, tipo, máxima, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei, eu vou pegar um empréstimo. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que falar com fulano de tal, que fulano de tal vai abrir essa porta para mim, vai me ajudar aqui nisso aqui. Quando a gente está nessa arrogância, quando a gente sabe, a gente não abre espaço para o que a gente precisa saber, que vem de Deus. Entende? Tudo que a gente precisa está nele. Está nele. Então, é, tudo aquilo que eu não sei qual é o milagre que você precisa, né? Eu não sei. Você já você já ouviu? Você já entrou numa igreja e alguém falou, eu não sei o milagre que você precisa, mas essa frase é meio clichê assim dentro da igreja. Eu não sei o milagre que você precisa, mas agora vamos isso que você já está cansado de ouvir. Eu não sei o milagre que você precisa. Agora, deixe isso entrar no seu coração. Eu não sei o milagre que você precisa, mas Deus sabe. Eu não sei se é a porta de emprego, eu não sei se é dinheiro na sua conta, dinheiro na sua mão agora, que você precisa pagar uma coisa agora. Eu não sei se está faltando carne na sua casa. Eu não sei se está faltando dinheiro para pagar uma conta importante. Eu não sei se está faltando saúde. Eu não sei se está faltando paz no seu relacionamento com seu marido, com seus filhos, sabedoria para educar os seus filhos. Eu não sei o que que é. Que milagre é esse? Ana, tem uma pessoa no hospital da minha família que é só Jesus. Ótimo, porque é só ele que faz mesmo. Ótimo que é só Jesus. Ótimo, não tô falando que tenha ótimo ter alguém no hospital, não. Tô falando ótimo que é só Jesus que pode, né? Porque é só ele mesmo. É dele que a gente depende, é dele que a gente precisa depender. Então, eu vou colocar aqui um louvor. Vocês sabem, para eu colocar o louvor, eu preciso encerrar a gravação, porque senão o YouTube ele fica bloqueando quando coloca um louvor. Então eu vou encerrar a gravação aqui, eu vou colocar um louvor. E eu queria te convidar. Deixa o Espírito Santo falar no teu coração. Ele vai falar, ele vai te dar estratégia. Ele vai te dar, Ana, eu não sei que obediência. O que que é para eu obedecer? Obedecer o quê? O que que é para eu fazer? Eu não sei nem o que que é para eu fazer. Às vezes a gente está tão desesperada no nível da nossa
do nosso problema, do milagre que a gente precisa, que a gente não consegue ouvir o que Deus está falando para a gente obedecer. É ou não é, gente? Às vezes a gente está tão assim, tão cheia da gente, assim, de tentar a noite toda jogar a rede, que a gente nem ouviu alguém falando que é pra gente jogar do outro lado. Então agora a gente vai parar um pouquinho. Para pensar completamente no teu problema agora. Eu vou parar a gravação e eu vou colocar esse louvor. E você que vai assistir, você que não está aqui ao vivo, que você vai assistir essa gravação, você vai colocar depois esse louvor e fica só você e Jesus. Para os pensamentos, para todos os pensamentos. O louvor é Milagres, do Juliano Som. Para um pouquinho com Jesus e pergunta a Ele qual é o passo de obediência que você tem que dar. Senhor, eu não quero, eu troco hoje a reclamação pela gratidão. Eu troco hoje o meu vitimismo pela minha fé. E eu troco hoje a força do meu braço, o meu entendimento pela obediência. Faz uma aliança. Faz uma aliança com Deus nesses três pontos. E vamos ver milagres acontecer. E a última coisa, você vai ver o milagre acontecer e depois você não vai esconder embaixo da cama o teu milagre. Vamos nos comprometer depois a testemunhar? Testemunha lá no grupo, ou testemunha aqui nas nossas reuniões, testemunha na tua igreja, sabe? Coloca o megafone, e testemunha o teu milagre. Porque, sabe por quê? Porque quando a gente está na prova, todo mundo vê que a gente está na prova. E isso não testemunha Jesus quando a gente está na prova. O que testemunha Jesus é quando a gente conta o milagre. Então, testemunha Jesus. Fale do seu milagre. Combinado? Eu vou então parar essa gravação e depois você vai ouvir esse louvor aqui que a gente vai ouvir agora. Um beijo. E você continua aqui comigo. Peraí, gente.